estamos caminhando para o final desse tempo pascal, que nós encerramos com a festa de Pentecostes, que são os 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Eu gostaria de falar para vocês hoje, pedir a atenção de vocês, para um problema nosso que atinge a todos nós. A homilia, ela é 10 minutos. São 10 minutos que nós falamos explicando o Evangelho. Mas esta homilia, deste ensinamento da palavra, nós tiramos 1000 lições para a nossa vida. Então a gente tem que procurar entender, estar atento, fazer um esforço para compreender a palavra. Vejam bem, gente. Um dos problemas mais fortes do mundo de hoje é a solidão. Quanta gente reclama da solidão? Olha, eu sou padre há 12 anos. E quantos casais, pessoas casadas, rodeadas de gente, e vem falar com o padre: Padre, eu me sinto sozinha, me sinto sozinho. Parece que no mundo eu estou sozinho. E alguém poderia dizer: mas como você está rodeado de gente e se sente sozinho? Até um dia uma pessoa me falou: Padre, a vida de padre deve ser muito triste, né? Porque o padre vive sozinho. Não é verdade. É o contrário. Eu vivo tão rodeado de gente, tão cheio de gente, que às vezes eu tenho que fugir um pouco para estar sozinho. A solidão, gente, não é ausência de pessoas. Às vezes, deitado na mesma cama com o marido e com a mulher, a pessoa se sente sozinha. Com a casa rodeada de filhos, a pessoa se sente solitária. E a solidão acarreta na nossa vida uma série de problemas: a falta de amor, a rejeição, a exclusão, pensamento de bobagem, mente vazia, é área do demônio. Quando a gente se sente vazio, aí o demônio vem tentar preencher. Nós pensamos bobagens, maquinamos maldade. O mal está na solidão. O mal está na pessoa se sentindo sozinha. Então eu queria dizer para vocês o que a palavra nos diz. Presta atenção, por favor. O Evangelho de hoje diz assim: olha, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Mandarei o Espírito sobre vós, que vos dará plenitude. A minha mãe, gente, eu ligo para ela quase todo dia. E minha mãe é uma velhinha de 70 anos que não escuta, mora sozinha. E eu marco sempre uma hora para ligar para ela. E ela sabe que sou eu que estou ligando. Toda uma hora certa sou eu que ligo. E eu pergunto para ela: como vai? Ela não me ouve. Mas ela diz: olha, meu filho, eu estou ótimo, estou bem. Eu estou aqui com Deus, com a Virgem Maria, com os anjos. Estou com um monte de gente me acompanhando. Não estou sozinha. Não estou sozinha. Às vezes, os ensinamentos dos antigos nos ensinam mais do que qualquer outra lição. Nós não estamos sozinhos, gente. E talvez as pessoas mais antigas podem nos ensinar a grandeza de saber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus. O batizado, ele é morada dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro dele.
Quantas pessoas me testemunham, falam: Padre, olha, eu estou indo para o trabalho, e quando eu me levanto, eu não vou sozinho para o trabalho. Deus vai comigo. Deus vai comigo. Quando eu me levanto, Deus se levanta comigo. Quando eu me deito, Deus se deita comigo. Eu não estou sozinho neste mundo. Agora, é claro, humanamente, gente, existe a condição humana. Nós nascemos sozinhos. Até o gênero nasce sozinho. Até o gênero nasce sozinho. Nasce de cada vez. E nós morremos sozinhos. É o mistério da vida. Morreu, viveu a vida inteira casado, mas na hora de morrer, morreu sozinho. Morreu sozinho. O grande mistério da vida. Humanamente nós podemos estar só em um determinado momento da vida, mas espiritualmente nós somos guiados pela força do nosso batismo. Dá para entender isso, gente? Se nós entendemos isso, nós estamos no caminho certo. Na primeira leitura, fala que Filipe desceu a Samaria e ali anunciou-lhes o Evangelho. Nós estamos precisando hoje de novos Filipes. Novos Filipes. Vocês são Filipes hoje. Que nós devemos descer a Samaria e anunciar ali o Evangelho. Falar das coisas de Deus. Ensinar as grandezas de Deus. E quando a gente for falar de Deus, gente, nós não podemos brigar com ninguém, viu? Não podemos brigar com as pessoas, não e respeito. É bonito aqui o ensinamento de São Pedro, que ele diz assim: olha, vocês estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Será que nós estamos prontos a dar razão da nossa esperança? Razão da nossa fé? Se alguém vier conversar contigo sobre a tua fé, você está pronto para dar razões da sua fé? Razões da sua esperança? Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes nós não estamos prontos a dar razões da nossa esperança. Tem gente que tem medo de falar com uma pessoa que não crê, porque não sabe como falar. Tem gente que tem medo de dar um conselho para alguém, porque não sabe como dizer. Se alguém perguntar sobre a Virgem Maria, a nossa grandiosa devoção à Nossa Senhora, as pessoas não sabem como se explicar. Às vezes os fundamentalistas, pentecostais fanáticos, falam das nossas imagens, que os católicos adoram imagens, e nós não sabemos responder, não sabemos nos defender. Por que nós temos o Papa, o chefe da igreja, o sucessor de São Pedro, e nós não sabemos dizer? Por que nós adoramos a Eucaristia, razão, alimento da eternidade? Mas aí ele pergunta: mas você não vai na missa? Aí você diz: vou. E lá na missa você não aprende as coisas? Aí você diz: bom, aprendo. São Pedro diz assim: estáis sempre prontos a dar razão de vossa esperança. Estáis sempre preparados a dar razões de vossa fé. Olha, gente, nós trazemos um tesouro há 21 séculos em nossas mãos, passado de geração em geração. Os pais de vocês deram para vocês o batismo, e vocês transmitem o batismo para os filhos de vocês. Daqui a algumas décadas, os filhos de vocês vão passar para os outros filhos deles aquilo que vocês transmitiram para eles, e nós vamos passando de geração em geração os segredos da nossa fé. Qual que é o maior segredo e o nosso maior tesouro? O batismo, que nos faz comunidade, que não nos deixa órfãos, que Deus se faz presente conosco, e cada batizado é uma presença viva de Deus com ele. Já
vocês aqui nesta missa, que vocês também estejam prontos a dar razões da fé de vocês, e que nós também possamos descer a vida cotidiana do nosso dia a dia, e ali também anunciar o Evangelho, falar de Deus, anunciar as maravilhas que são as coisas sagradas, dizer das coisas de Deus. E o Jesus falou no Evangelho: mandarei o Espírito Santo para que possa nos guiar, para que possa falar pela boca de vocês. Então, quando vocês forem falar de Deus, os outros, não é vocês que vão falar, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Meus queridos, eu convido vocês nesta manhã de domingo a que nós peçamos o Espírito Santo sobre nós. Estamos na véspera da novena do Divino. Sexta-feira próxima começa a grandiosa novena do Divino Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos guie nossos passos, esteja conosco, caminhe conosco e não nos deixe órfãos em nenhum momento de nossa vida. Em nome do Pai,